A Great Place to Work existe há mais de 4 décadas e está presente em mais de 100 países. Ora, na véspera de conhecermos a lista dos melhores lugares para se trabalhar em 2024, recebemos Maurício Corbievcher, o CEO da Great Place to Work Portugal. Maurício, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O gosto é nosso. Para as empresas, obter o selo de certificação da Great Place to Work é um reconhecimento significativo de que alcançaram padrões excepcionais de excelência no ambiente de trabalho. Com certeza. E o reconhecimento que por quem mais importa são os colaboradores. São os únicos que conhecem verdadeiramente o terreno, o ambiente de trabalho e vivenciam todos os dias esse ambiente de trabalho. Então são as pessoas mais indicadas para contribuir com seus diagnósticos e com seus prognósticos também com a empresa. O reconhecimento interno dos colaboradores possibilita o chamado reconhecimento externo, que nós denominamos de employer branding. Então o employer branding começa dentro de casa e é para fora. E para fora atingindo a fidelização dos clientes, que nós chamamos de customer experience. Facilitado quando os trabalhadores são efetivamente contributivos para a cultura e o clima organizacional, eles passam a ser embaixadores da marca. Quando voluntariamente eles deixam a empresa, eles sempre vão falar bem da empresa. Inclusive a chamada geração Z, que fica muito pouco tempo nas empresas, 1, 2, 3 anos, é fundamental que esses jovens também se sintam muito bem na empresa e quando deixam a empresa, falem bem da empresa como embaixadores. E o que a gente tem observado aqui em Portugal, há uma crescente desses que deixam a empresa e são embaixadores, eles solicitam um retorno depois de algum tempo à empresa. O certificado, obviamente, é um bom momento para comemoração, porém não basta. O trabalho das organizações não acaba com esse reconhecimento. Eles devem continuar a analisar, pedir e dar feedback dos seus colaboradores, agir para tornar aqueles pontos fortes identificados sustentáveis ao longo do tempo. E mais distintos da cultura, de tal forma a atuar sobre as oportunidades de melhoria através dos chamados planos de ação. Certificação é o reconhecimento da consistência desses estudos, desses trabalhos. Mas não só pelo que me respondeu agora, mas também por outras conversas prévias que tivemos, fico de facto com a clara noção que o que mais importa em todo este processo são as pessoas. É de facto assim, não é, Maurício? Sem dúvida que é assim e com certeza o que é a amálgama dessa importância é a confiança. A confiança é tudo. Cerca de... É tudo na vida empresarial, na sociedade, em todos os meios ambientes, na vida familiar, na vida empresarial, na vida militar, na vida com os amigos, na comunidade, na igreja. Confiança é tudo. E no nosso caso, com a metodologia da Great Place to Work, a confiança representa 70% de tudo aquilo que a gente avalia e trabalha no nosso dia a dia. Interessante é que em 2023 para 2024, cerca de 250 empresas participaram do nosso estudo. Dessas 250, 150 empresas foram certificadas como excelentes lugares para trabalhar e receberam o selo da Great Place to Work. Essas 150 empresas contemplam aproximadamente 65 mil colaboradores que foram ouvidos ao longo de todo o ano de 2023, com uma taxa de participação de 85%. Isso é um número que está muito acima da média de quaisquer pesquisas que a gente observa no mercado em todos os segmentos. Nas melhores empresas para trabalhar em 2024, 37% dessas empresas são portuguesas. Genuinamente portuguesas, puro sangue português. E 50% são empresas novas quando comparadas com o ciclo anterior de 2022. O aumento do indicador de confiança, o indicador de confiança nós chamamos de Trust Index, nas organizações Best Workplaces, cresceu 3 pontos percentuais.
alcançando um padrão de 89% nos 50 melhores lugares para trabalhar, que significa 89% dos colaboradores estão satisfeitos, estão motivados e engajados dentro do contexto da empresa. Não existe empresa perfeita. Se 89% é um número muito bom, é um número excelente. Mas nós precisamos cuidar daqueles 11%. Aquela franja. Aquela franja, precisamos cuidar e entender por que eles não estão satisfeitos, por que eles não estão motivados, por que eles não estão engajados. Esse é um desafio empresarial e é um desafio permanente. Ao longo de todos os anos, e eles mudam e sempre precisam ser olhados com muito carinho, com muita atenção. Em anteriores entrevistas, ouviu dizer que o propósito da Great Place to Work Portugal está acima da própria missão, que é o de construir uma sociedade mais justa e equilibrada. Como é que isso se faz? O nosso entendimento é que as empresas pequenas, médias e grandes constituem um universo de micro-sociedades e que impactarão nas suas comunidades e no desenvolvimento do país. À medida que a equipe da Great Place to Work possa colaborar com essas micro-sociedades, partilhando conhecimento, informação e expertise, no seu conjunto se alinham com o propósito, que é o propósito comunidade, que é o propósito país. A nível macro, se constrói esse Great Place to Work baseado em vertentes, em temas que são, eu diria, são considerados dentro das empresas de uma forma prioritária. Eu diria que, em primeiro lugar, eu colocaria onde a liderança, principalmente a liderança sênior, tem uma crença genuína de que as pessoas são, de fato, o principal ativo delas. O pilar de pessoas precisa estar muito consistente, precisa estar muito visível, precisa ser muito bem percebido em todos os planos estratégicos dos negócios. Sempre ouvir os colaboradores. Parece uma coisa muito simples, parece uma coisa tão óbvia. Mas faz a diferença. Mas faz uma diferença enorme quando se trata de cultura e de clima organizacional. Criar uma proposta de valor atraente e percebida para os colaboradores, o chamado Employee Experience, é fundamental. E, sustentando essa proposta de valor, tem que haver políticas e práticas consistentes e alinhadas com essa proposta de valor, para que sejam percebidas e praticadas. E aí a liderança, principalmente as chefias intermédias, tem um papel fundamental, porque são as chefias intermédias que estão junto às suas equipas, implementando e promovendo essa proposta de valor de uma forma consistente e contínua. Gestão de pessoas é um investimento para as empresas. Não pode ser considerado nas suas transações contábeis como custo e despesa. É investimento. Uma empresa certificada ganha a todos os níveis internamente, com maior produtividade, satisfação no trabalho e também lealdade à empresa, mas externamente também com mais clientes, mais investidores e parceiros comerciais. Da sua experiência, Maurício, que feedback tem das empresas que até hoje já receberam o selo Great Place to Work, a certificação mais cobiçada? O feedback tem sido realmente muito positivo. Essas empresas recebem não só mais candidaturas espontâneas, mas como candidaturas para funções em aberto. Os talentos hoje procuram as empresas onde desejam trabalhar e não o inverso. E o selo Great Place to Work tornou-se um dos fatores de escolha. Somos conectados por possíveis colaboradores a pedirem referências daquelas empresas e são muitas as consultas no nosso site a procura se determinada empresa está certificada ou é certificada para, posteriormente, eles optarem por qual empresa eles vão trabalhar. Outro feedback interessante é que temos que, após a certificação, as empresas também são mais contactadas por fornecedores. Sabemos que existem empresas que apenas contratam serviços externos de empresas certificadas.
uma vez que são empresas éticas e que tratam de forma justa os seus colaboradores, reforçando o contexto que eu comentei, de comunidade, uma comunidade ética transparente. E o selo da Great Place to Work colabora com esse perfil. E a Great Place to Work não só faz com que as empresas se tornem mais exigentes em termos de condições de trabalho, tornando-as mais atraentes para quem procura trabalho, como depois também ajuda estas pessoas a ter o selo de certificação, é fator decisivo para os jovens. Aliás, o Maurício já falou disso há pouco, no momento de escolherem onde querem trabalhar, ou seja, graças ao trabalho da sua empresa, todos saem a ganhar. Sem dúvida. Para se manterem nos chamados rankings das melhores lugares para trabalhar, tem que continuar a trabalhar sobre os resultados das pesquisas, resultados dos estudos e obter insights sobre os principais fatores impulsionadores desses resultados e de uma ótima experiência dos colaboradores. Tem que focar nas oportunidades de melhoria, identificar dentro das empresas quais são aqueles grupos que necessitam de maior atenção, com ações que irão de encontro com as suas expectativas. A consistência das políticas e práticas é também fundamental para estarem alinhadas com todas essas identificações de diagnóstico e de expectativas. Não é só fazer uma festa, uma celebração de ter recebido um reconhecimento de certificação. Há que tomar, a empresa, através da sua liderança, deve tomar atitudes e ações no dia a dia que sempre estão valorizando as pessoas. E quais são os principais desafios que as empresas em Portugal enfrentam para criar e para manter um ambiente de trabalho excelente? Continuamos a identificar como um dos principais desafios para as organizações nesse momento, principalmente pós-pandemia, a política do teletrabalho e a implementação do modelo híbrido. Indiscutivelmente, um dos bônus, um dos legados da pandemia, do processo pandêmico, foi o teletrabalho, onde todos nós ganhamos muita eficiência. Todos nós ganhamos muita eficiência que a gente percebe em todos os níveis, em todas as instâncias. O grande desafio das empresas é conseguir transformar esse ganho de eficiência em eficácia, em resultado, em produtividade. Pois. As regras de teletrabalho e trabalho na modalidade híbrida ainda não são muito claras nas empresas. Elas estão, nesses 2 anos, elas estão mudando quase que diariamente, criando um desfazamento de expectativas entre a empresa e os colaboradores. Então, isso é um desafio. É um desafio que ainda está presente, está em cima das nossas mesas. O distanciamento físico do teletrabalho tem colocado dificuldades a se conseguir fortalecer e sustentar o espírito de equipa, a colaboração, a cooperação entre as pessoas. As questões relacionadas com meritocracia e equidade na remuneração, que sempre foram onde se concentravam as oportunidades, as maiores oportunidades de melhoria, ganham, nesse momento, mais preponderância. As organizações têm se forçado na criação de políticas e práticas que premiam o desempenho, o performance. O performance individual, o performance coletivo das equipas, portanto, o performance, o desempenho da empresa. Diversidade, igualdade e inclusão e equidade serão temas, ou são temas e continuarão sendo temas da ordem do dia nos próximos tempos. Na diversidade, já estamos a criar ambientes com diferentes gerações, diferentes backgrounds, nacionalidades e experiências, o que irá colocar maiores desafios às políticas e práticas de gestão de pessoas, de modo que consigam abranger e façam sentido para o maior número possível de colaboradores. Maurício Koroitcher, a taxa de participação tem aumentado com o passar dos anos? Como nós já vimos, a taxa de participação nos estudos da Great Place to Work é bastante elevada e tem crescido cerca de 2 dígitos percentuais ao ano. O que demonstra que os colaboradores confiam no nosso estudo
para dar a sua opinião de forma voluntária, como uma contribuição para a empresa. Todos os colaboradores devem ser convidados a participar das pesquisas. O indicador que nós temos que a gente chama de índice de respondentes, de respostas, nos dá uma visão clara da vontade que os colaboradores têm de contribuir com a empresa. E contribuir com a empresa não é só falar as coisas que a liderança quer ouvir. É realmente contribuir com aqueles pontos que são pontos de atenção. Então, essa contribuição é fundamental. Tanto é que essas contribuições, baseadas nas percepções que são formalizadas nas pesquisas, elas não são discutidas e nem devem ser discutidas. Elas têm que ser ouvidas, interpretadas e, a partir delas, sim, criar planos de ação de melhoria. E Maurício, para quem nos está a ouvir e ficou interessado, há requisitos mínimos para as empresas participarem? Sim, há requisitos mínimos. Para certificação, as empresas têm que ter, em primeiro lugar, 10 ou mais colaboradores. Os RHs das empresas têm que preencher um documento que nós chamamos de Culture Briefing, que nada mais é do que os indicadores, os principais indicadores institucionais, quantitativos da empresa, que são de conhecimento público. E a média das afirmações na pesquisa, que são 60 afirmações, ela deve ser superior a 65% naquele índice de confiança, o Trust Index. E, finalmente, precisa ter uma amostra mínima de respondentes calculado em função do número de colaboradores. Para o ranking dos Best Workplaces, a empresa tem que ser certificada, ter mais de 20 colaboradores e, no caso de empresas com mais de 100 colaboradores, além dos resultados, nós avaliamos também, fazemos uma auditoria nas políticas e práticas, comparando os resultados do Trust Index com essas políticas para perceber o alinhamento. E essa é uma função que a gente procura colaborar junto com as equipes de RH e que nós chamamos de Culture Audit. Adicionalmente ao ranking dos Best Workplaces, das melhores lugares para trabalhar, este ano, como uma novidade, como eu diria que até uma iniciativa, nós vamos oferecer para as empresas um ranking das melhores empresas de tecnologia e também outro ranking das melhores empresas em well-being. Portanto, temos novidades este ano de 2024. Estamos a terminar. Maurício, que conselhos daria às empresas que procuram tornar-se num ótimo lugar para se trabalhar e, por conseguinte, reforçar a sua marca e destacar-se da concorrência? Novamente, resumindo, ouvir as suas pessoas e colaborar com elas na melhoria do ambiente de trabalho. Quem conhece as principais dificuldades do dia a dia, como já dissemos, são os colaboradores. Que a consistência dos comportamentos e a regularidade das ações de melhoria é que terá um elevado impacto na cultura e no clima organizacional. Um evento esporádico ou uma prática não enquadrada na cultura pode ter efeitos negativos na qualidade, criando situações difíceis de serem geridas. Comunicar, falar com os colaboradores, principalmente nas situações difíceis, é sempre o melhor caminho. Eu resumiria tudo isso que nós falamos de que os 3 principais fatores de sucesso de um excelente lugar para trabalhar são ouvir, em primeiro lugar, ouvir em segundo lugar e ouvir em terceiro lugar. E depois de ouvir, agir. Amanhã é então apresentada a lista deste ano dos melhores lugares para trabalhar. Maurício Corbiefscher, CEO da Great Place to Work Portugal, obrigada por esta conversa. Continuação de um ótimo trabalho. Eu que agradeço. Foi um gosto. Muito obrigada.